O princípio do mal é o inimigo do povo de Israel. O que é Israel? Israel, a gente já entendeu, não é? Que a palavra Israel não está ligado somente a uma questão de um povo. Então, essa questão aqui do povo de Israel, quando separado a palavra Israel, a gente tem Ishael, né? Ou seja, Ishael é todo aquele que é direto a Deus, ou seja, a alma que é direta a Deus. Aqui eu tenho a palavra Israel separada, e aquele que é direto a Deus, ele vai estar ligado a Israel. Veja, isso pode acontecer a qualquer pessoa que se ligue ao Eterno, e a gente vê isso acontecer em toda a Torá. A gente vê Itró, a gente sabe de Obadias, que era convertido, a gente sabe do Rabi Akiva, que era filho de um convertido, e vários personagens que passaram, que eram pessoas convertidas ao judaísmo, não, à Torá, e essas pessoas, elas eram direto ao Eterno. Então, o princípio do mal é inimigo do povo de Israel, daqueles que são direto a Deus. E o Talmud vai escrever sobre Ahasverosh, né? E ele iria destruir. São duas palavras. O significado simples dessa passagem também é a comparação entre ele e Nabucodonosor. O Assuero, né, ele viu ali o Nabucodonosor destruir o templo sagrado em Jerusalém, e ele iria destruir a fundação. Então, um novo templo ia ser construído, ele já queria acabar com a fundação. Então, o que acontece isso? Quando o seu governo foi estabelecido em Jerusalém, a gente vai ter comentários de Rashi sobre isso, por causa do fato de que o povo de Israel está atolado em pecado. Então, a possibilidade de vir esse castigo sobre o povo de Israel é porque eles estavam atolados em pecados. E se há pecado, há sentença. E o que aconteceu? O Altíssimo permitiu que outras nações do mundo destruíssem os dois templos sagrados, que estavam em Jerusalém. No futuro, quando o rei Mashiach chegar, e ele vai construir o terceiro templo. Esse terceiro templo, segundo os sábios do Zohar, é um templo onde todas as almas vão se ligar, e não tem nada a ver com um templo físico, mas é um templo onde todos vão começar a chegar a estudar a Torá. Porque Mashiach vai chegar, Mashiach ele não vai ser um homem religioso, vai nascer numa família que não é muito religiosa, e ele vai sair fazendo pequenos grupos de estudos, vai sair pelo mundo, vai juntar vários cabalistas. O Mashiach é o Zohar, né? Que o Zohar ele vai vir com uma força tão grande, ele vai conhecer várias pessoas, e ele vai ensinar a pessoa a não religiosidade. E aí o que acontece? Com isso, vão construir essa ligação de almas, né? Com todas as almas ligadas. E então, o que acontece? O mau começo tentará novamente conduzir a sua destruição. E ele não vai poder fazer isso por seus planos pecaminosos, será ultrapassado pela retribuição. Ou seja, as pessoas vão estar buscando muito a Torá, porque a gente viu nas aulas anteriores que os homens estariam pobres de alma, não teria mais Torá, só teria coisas ruins, e é o que nós estamos vendo na humanidade. A humanidade ela está decaindo, ela avança intelectualmente, ela avança nos padrões de conquistas na área científica, na área da saúde, mas ela decai em outras áreas. Com isso, então, a gente entende que isso vai mostrar o que está escrito lá em Joel 2:20. Vamos ver aqui. O livro de Joel, na verdade, aqui está: eu afugentarei o nortista, né? Mas eu sou o nortista. Tirarei de vós para jogá-los nas estéreis terras desertas, ou seja, na terra árida e desolada.
Mas, então, essa é a terra deserta. O Talmud vai explicar que o norte é um mau começo. A gente já falou isso várias vezes. Por causa deles, 2 primeiros templos foram destruídos, né? E os sábios foram mortos, porque o mal vem do norte. Todos os esforços do mal, começo na nossa vida espiritual, foi dirigido contra o povo de Israel. Isso está lá em Sucá 52a. E que resultará na eliminação final. O que significa uma derrota total, a destruição do mau começo. Ou seja, vai chegar uma hora que as pessoas vão entender e vão ter que entender a Torá tão profundamente, e elas vão ter passado por tanto sofrimento e tanta retificação, que elas vão ter que entender isso, esse mau começo. Por isso, lá em Esdras está escrito o seguinte, vamos ver aqui no livro de Esdras 4:6. Está escrito aqui, no reinado de Assuero, foi o início de seu reinado, eles formularam uma acusação contra habitantes de Judá e de Jerusalém. Então, veja, aqui existe exatamente uma acusação contra eles. Quando ele começou a reinar, Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram um libelo, né? Ou seja, existem muitas perseguições contra o povo judeu, e aqui também foi feito esse libelo contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. A inclinação aqui para o mal tenta prejudicar o povo que habita na Judéia e Jerusalém, que é o povo judeu, aqueles que retinham o conhecimento da Torá e todos aqueles que eram ligados ao Eterno. E ainda existe aqui que o mau começo ele vai assombrar a pessoa pela vida toda. Se a pessoa ela começa errado, ela pode ser assombrada pelo erro a vida toda. Os sábios do Talmud escrevem sobre Assuero. Seu mal era de conhecimento comum, desde o início até o fim, ou seja, todo mundo sabia. As palavras, desde o início até o fim, quando o Talmud fala, sugerem que este mau começo que prossegue a pessoa justamente desde o início da tua vida até o fim. Portanto, lá em Correlete, vamos olhar aqui, então, no Correlete, exatamente no 4:13, é Eclesiastes. Melhor um jovem pobre, mais sábio, do que um rei velho, mais tolo, que não tem mais o bom senso de atender aos avisos, né? O rei velho e tolo aqui é a idolatria, ou seja, é aquela idolatria que as pessoas fazem e se afastam de Hashem. Então, essa inclinação aqui para o mal é chamado de velho tolo ou velho insensato. Então, lá dentro do livro do Zohar, diz que aprender com as palavras das filhas mais velhas de Lot. A gente aprende com isso o seguinte, vamos olhar lá. Elas aprenderam com questões velhas também. Vamos abrir aqui no Bereshit 19, 31, 32. A mais velha disse a mais nova. Nosso pai é velho e não há homem na terra que se associe conosco de todo o mundo. Vem, demos vinho ao nosso pai, deitemos com ele para que vivamos por meio do nosso pai, né? O nosso pai é velho e não há homem na terra para nos entrar de acordo com o costume da terra. Então, elas falam para entrar junto ao seu pai, e a palavra aqui, antigo ou velho, sugere um começo ruim, que nasce com um homem. Um homem ruim é livre de carga, e tudo que é bom e santo é adquirido apenas à custa de muito esforço. Veja, um homem ruim é livre de carga, ele não tem carga nenhuma, ele não tem coisa boa, ele é ruim. E tudo que é bom e santo é adquirido apenas com muito esforço, e as custas desse esforço é que a pessoa consegue. Os sábios do Talmud escrevem que o próprio Assuero assumiu o poder. Isso sugere um mau começo. Que esse mau começo ele vai ser colocado na pessoa, e ali, sem qualquer preparação da parte dela, dessa pessoa. Em contrapartida, qualquer avanço na aquisição da santidade requer uma preparação cuidadosa. Não pode ser de qualquer maneira, é cuidadosa. A Torá está fazendo essa questão dentro dessa história, o Talmud, justamente porque
Assuero era um escravo, e está falando de uma metáfora da alma, que ele tinha um nível menor, Ahasverosh, que é o rei Assuero, e ele assumiu todo o reino, de repente, que ele não tinha esse preparo para assumir tudo isso, assim como a maioria das almas que não tem Torá. E a Torá, que muitas vezes é comparada à água limpa, né? E é esse conhecimento, ela vai, então, também limpar a pessoa. À medida que a água purifica o contaminado, a pessoa que estava toda envolvida com aquelas questões fora da Torá, então não existe um livro, né? Começando a estudar a Torá e agir com justiça, possuir orgulho, todo mundo, que nos leva à raiva. Esse orgulho leva à raiva. Como a água purifica, essa água purifica apenas com a dedicação, não, perdão, que ela purifica apenas com a condição de que haja uma quantidade suficiente, né? Então a Torá purifica apenas aqueles que gastaram muito tempo e esforço, ou seja, somente aqueles que gastam muito tempo e esforço para estudá-la, para entender, é que conseguirão extrair essa quantidade de água. Então, o livro do Zohar, também Terumá 162a, para salvar o mandamento da intervenção das forças do mal, é necessário gastar dinheiro em sua realização, desde o decorrer que quaisquer realização na esfera do espírito existe o investimento de tempo, energias e recursos. E uma pessoa recebe gratuitamente e facilmente, sem aplicar esforço, vem de um mau começo. Então, essa origem ruim, esse começo errado com a Torá, é recompensa e punição. Né? O Talmud dá duas opiniões como considerar a captura arbitrária do trono imperial por Ahasverosh. Ou seja, ele pegou aquele trono, ele era um escravo e ele conseguiu chegar lá. E a gente sabe que Ahasverosh, a gente está falando do nosso ego. Toda vez que existe algo falando de um imperador, de um rei, de um faraó, é um ego. Exceto que no livro da Ruth, da Esther, é que, no caso, quando tem o nome Rei Ahasverosh, o Ahasverosh é o Ahasverosh. Quando está somente rei, aí é o Eterno. Então, de acordo com uma das opiniões para essa captura, Ahasverosh é digno de louvor. De acordo com outra opinião, Ahasverosh merece ser culpado por tomar o poder. Então, existem duas opiniões. Ambas as opiniões são uma dica sobre o significado oculto do livro de Esther. A conquista do poder por Ahasverosh, que sugere a presença de um mau começo na alma, pode ser a maior bênção ou a maior maldição. Tudo depende da escolha individual de cada pessoa. Para um homem justo que vence o mal e agir como Criador, isso a Torá requer dele. O princípio do mal é a maior bênção. Então, quer dizer, eu posso aqui, através dessa influência do mal, que ele tenha liberdade de escolha. Quando o justo aplica toda a sua força espiritual e física para evitar o mal e escolher o bem, ele cria o seu próprio destino no mundo, nesse mundo vindouro. Ele incorpora o objetivo para o qual o universo inteiro foi criado e é concedido com maior prazer na criação, o conhecimento do Criador. Por outro lado, um vilão que não luta com seu mau começo é a maior maldição. Por causa dele, ele peca e, por meio das suas ações, ele se incendeia no inferno. Esse fogo do futuro terá que limpá-lo da impureza em que mergulhou por causa do fato de que o Ahasverosh reinou em sua alma. O ego tomou conta de tudo. O justo também usa coisas ruins para coisas boas, para tornar sua esposa feliz, para estabelecer a paz em sua casa e continuar a família. Isso vai estar lá em Shabat 152a e em Shelemá 4:12 e Tomer Devor capítulo 4.
quando o mau começo está sob o controle, é uma ferramenta importante e necessária. Um vilão ou um urachá que permite seu mau começo triunfe sobre si mesmo prejudica não só a si mesmo, mas também aos outros, uma vez que suas ações trazem ao mundo a medida de julgamento rígido que julga severamente a todos. Ou seja, se uma pessoa é um rachá, ele é um rachá para todos, porque o que ele faz é ruim para todos, porque vai trazer um castigo sobre todos. Tanto os vilões quanto os justos, né, vão ser castigados, segundo o que está no Zohar, no capítulo de Metzorah 54b. E de acordo com uma opinião, Hashverosh é louvável por ter tomado o trono, já que ele era a pessoa mais adequada para o papel de imperador. Isso, o Midrash ensinou a isso em Bereshit Rabbah 9:7, no versículo 131. Tudo o que o Todo-Poderoso criou durante os primeiros 5 dias da criação é dito ser bom. E no 6º dia diz que é muito bom. E os sábios dizem que bom é um bom começo. E muito é um começo ruim. Ou seja, toda vez que eu vejo lá nessa questão da criação da minha alma, porque a Torá está descrevendo a criação da alma dentro da Torá, que quando é bom, mas quando é muito bom, é um começo ruim. Então, o bom é um bom começo e o muito bom um começo ruim. A palavra muito fala bem que transcende completamente esse mundo. Uma pessoa tão boa obtém apenas como resultado das escolhas certas numa luta contra o seu mau começo. Assim, um começo ruim dá a uma pessoa a oportunidade de criar um destino no futuro, né? Mundo vindouro. Portanto, a Torá insinua como a palavra muito. E, de acordo com outra opinião, o Ahasverosh merece ser culpado por essa captura, já que não era adequado para o papel de imperador. A gente sabe que aqui a gente está falando de ego e de internalidade. Então, todos os argumentos de origem ruim são repugnantes e a sua inconsistência é óbvia para os sensíveis. Eles são tão absurdos que mesmo o último vilão não deve sucumbir a eles. Mas o começo do mal mostra constantemente ao vilão com quão bem-sucedido e provido os pecadores e quão pobres os justos. O mau começo continua a existir apenas por causa dessa astúcia. Isso indica que os sábios disseram sobre Hashverosh: ele não era adequado para o reino. E ele se tornou imperador apenas porque possuía riquezas incalculáveis. E com a sua ajuda, ele comprou poder para dominar uma pessoa. O mau começo lhe dá um suborno. Promete alegria e riqueza nesse mundo. Tá vendo como funciona? Então é exatamente assim. A pessoa ela é subornada com dinheiro, com alegria e com aquilo que ela vai ter e que vai fazer com que ela se ache muito especial. O que acontece aqui? O que nós aprendemos? Que um bom começo ele precisa realmente ser cheio de boas intenções. Quando a pessoa começa com uma má intenção para seguir a Torá, para que haja um sucesso da salvação de todos, todos têm que conhecer o Zohar. E aí continua o Gisté citando que ele foi de Ode a Cush, ou seja, um mau começo é perseguido por uma pessoa desde o seu nascimento ao fim da sua vida. Então, esse nome Ode, que é dito lá, vem da palavra, vamos ver aqui, ó, vamos botar aqui no nosso slide, lá está descrito o seguinte, que ele governou de Ode a Cush. E a palavra Ode, que está escrita lá, é escrita dessa forma aqui. É com Re, Dalet, Vav. Então tá aqui. Essa é a palavra do primeiro reino dele, Ode. Então esse reino, que é o Ode, foi da onde ele começa, né? Começa o seu reino. E vem da palavra Rode, né? Exatamente quando você pega essa palavra aqui,
e ela tem uma inversão aqui, porque o Vav ele vai trocar de lugar. E a gente já começa a entender que isso está ligado a uma Sefirot, né? Que é a Sefirot, exatamente, que é conhecida como... Aí, então, que é conhecido como Sefirá Od, dentro da própria Torá, né? Dentro do próprio... Então, tem aqui a Sefirá Od. Então, a gente está falando aqui de uma questão dentro da própria Torá que está ligado a essa Sefirot aqui. Então, essa Sefirot aqui, que é a Sefirot Od, que está, né, vem Netza na descida, Od, aí chega aqui, a Yesod chega na Terra. Então, essa configuração, ela traz justamente isso. E que vai significar glória, que é glória e é também chamado de Aharon. Quando uma pessoa nasce, todos os glorificam, né? É isso que traz essa metáfora sobre a criação da alma da Torá. Então, glória e esplendor diante dele. Isso está lá no Terrilim 96,6. E lá no Midrash Kohelet Rabá, no versículo 3:11, ele criou tudo bonito em seu tempo. Até mesmo investiu a eternidade em seus corações. Também no Vaikra Rabá, capítulo 27:7. Mesmo se ele já tem 10 filhos e o mais novo está manchado de imundície, ele ainda o ama mais do que qualquer outra pessoa. O fato é que o Todo-Poderoso estilou no coração dos pais um amor especial para o bebê. Portanto, o nascimento é chamado Ode, glória. Essa é o primeiro reino dele. O segundo é Cush, que fica na África, onde vivem os negros e crescem as frutas negras. Isso está em Sukkot 36a. Como mencionado acima, a cor preta está associada à morte. O fato é que Assuero governou o Império Odu e Akushi, onde uma vez sugere o mal começo, que habita um homem, desde o momento do seu nascimento e não deixa até a sua morte. Entre os sábios do Talmud surgiu uma disputa. Entre os sábios do Talmud surge uma disputa onde exatamente estavam localizados os limites desse império de Ahasverosh. Então, está mencionado lá na escritura, de acordo com a opinião Odu e Cush, que é Rod, né, estavam em diferentes partes do mundo. De acordo com outra opinião, eles estavam próximos uns dos outros. De acordo com essa segunda opinião, tão facilmente como Ahasverosh governou esses dois estados vizinhos, ele também governou o mundo inteiro. Ou seja, ele subjugou o mundo inteiro para si mesmo, como se todas as províncias tivesse ali sobre os pés dele. Então, o que acontece? Então, como se todas as províncias desse vasto império estivessem próximos dele. Então, ele governou isso de uma forma espetacular. De acordo com a primeira opinião, este versículo sugere o que é dito no Tratado de Beharot 10a, sobre o rei Davi. Ele diz que ele disse 5 elogios. O primeiro está no Terrilim 103:1. Vamos olhar aqui. O primeiro elogio do rei Davi está no Terrilim 103:1, que é o livro de Salmos, que diz o seguinte, ó, de Davi, né? De Davi. Somente temos o nome de Davi aqui. Bendizei, ó Senhor, a minha alma, todo o meu ser no seu santo nome. O outro está no 103:20. Esse é o segundo elogio que Davi faz. É o seguinte, abençoe o Senhor, os seus anjos poderosos, criaturas que cumprem as suas ordens sempre obedientes às suas ordens. Abençoe o Senhor, seus anjos poderosos, criaturas que cumprem sua ordem, sempre obedientes às suas ordens. O outro está no 103:2. Bendizei ao Senhor a minha alma e não esqueça de todas as suas graças. Não esqueça de todas as suas graças. O outro vai estar no 104:35.
que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios não existam mais. Bendizei o Senhor, minha alma. Aleluia. Aqui é outra. E o 104:1 diz o seguinte: bendizei a minha alma, Senhor. O Senhor, meu Deus, tu és muito grande, tu és vestido de glória. Né? Mais uma vez aqui a palavra ódio está sendo discutida. E de majestade. Então, por 5 períodos de sua vida, ele disse a primeira ode, enquanto estava no útero. O segundo, quando ele deixou o seu útero. Então, ele, por 5 períodos da sua vida, ele disse o primeiro ode, enquanto estava no útero. O segundo, quando ele deixou o útero e olhou as estrelas e os planetas. E o terceiro foi quando a sua mãe alimentou de leite. Quando o quarto, né, quando ele testemunhou a derrota dos vilões. A quinta, quando viu o dia da morte. Cada um desses períodos o Talmud chama paz. Assim, a aparência do homem na luz é o ponto final do primeiro dos seus mini-mundos pessoais, que são os Sefirot. Foi neste momento, no nascimento, dizem os sábios, dizendo que Odu e Cush estavam em diferentes extremidades do mundo. Estavam no ponto inicial e final da vida humana. Um mau começo chamado Assuero. Na segunda opinião, Odu e Cush estão muito próximos um dos outros, já que a pessoa apareceu na mesma noite e desapareceu em uma noite. Isso é o Jonas 4:9. Vamos olhar aqui. Quando o sol nasceu, Deus providenciou um vento abafado, a luz do sol batia na cabeça de Jonas e ele desmaiava. Ele implorou pela morte, dizendo: prefiro morrer a viver. Então, os seus dias passam rapidamente e ele desaparece desse mundo como uma sombra. É uma alusão a isso. E aí continua: a má liderança lidera o mundo. Tão facilmente como Ahasverosh geriu esses dois estados vizinhos, ele também governou o mundo inteiro. Assim como o mau começo às vezes consegue dominar um homem e subordiná-lo a si mesmo, então o mundo inteiro está sob seu poder. Afinal, o pecado cometido por Adão, né, e Rava influenciou o mundo inteiro. O elemento do mal foi misturado em toda a criação. O mau começo gradualmente acaricia uma pessoa para pecar. Mais de 127 regiões. Os sábios do Talmud explicam que Assuero primeiro governou apenas 7 regiões, depois outras 20. Eventualmente, ele reinou mais de uma centena de regiões. Cada etapa do surgimento do poder de Ahasverosh sugere uma dessas etapas do desenvolvimento humano. A regra sobre as 7 províncias insinua que os primeiros 7 anos de vida da criança, antes de ser enviada para a casa de ensino, ele começa a estudar a Torá. Isso está lá no Bava Batra 21a. Até então, a criança está completamente presa a um mau começo, já que a essa idade ele ainda não teve um bom começo, ele ainda não tinha começado a estudar a Torá. Mas quando ele começa a praticar a Torá, ele tem a oportunidade de lidar com as suas inclinações malignas, como está escrito no Bava Batra 16a. Eu criei um mau coração e criei a Torá como tempero para ele. Então, Deus também diz em outra interpretação: eu criei o mal e criei a Torá como tempero para ele. Isso é o Bava Batra 16a. Então, o conselho de 20 regiões sugere um começo ruim, seduz uma pessoa antes de completar 20 anos e diz: você não precisa se preocupar com os pecados, porque o juízo celestial não julga uma pessoa até a idade de 20 anos. Isso está lá no tratado de Yerushalmi Bikurim 2:1 e no Sanhedrin 11:5. Enquanto isso, ele desenvolve qualidades ruins de caráter, ele se acostuma para seguir suas paixões e satisfazer todos os seus desejos. Quando ele tem 20 anos, ele então deseja mudar para melhor, né? Mas o começo ruim, que essa altura
está enraizado nele, não deixa ir. Ele o domina todos os 100 anos da sua vida. O rei Shilomon, ele falou sobre isso quando disse Correlete 1:9. Alegra-te, jovem, da tua juventude, deixa o teu coração se alegrar na tua juventude, e vai para onde o teu coração e a visão dos teus olhos te guiem. Uma vez que você confia no fato de que o juízo celestial não irá puni-lo, mas saiba que por todos esses erros, Deus nos levará à justiça. Perdão, gente. Então, se você se acostumar com um modo de vida pecaminoso, um mau começo não deixará retornar ao Criador após 20 anos. Além disso, você será punido pelo que você fez até a idade de 20 anos. Isso está também escrito pelos nossos sábios. Quer dizer, todo mal que nós fizemos, nós iremos pagar. Não tem essa questão de que Deus perdoou e que vai passar, não. A gente vai ter que pagar um a um, saber a dor de cada um desses pecados e mesmo assim a gente vai ter que retificar. Então, o próprio verso contém uma sugestão de um significado secreto. Né? Esta interpretação, segundo a qual as palavras, ao longo das 127 regiões, descreve estágios da expansão do Império de Assuero, causa uma objeção nos sábios do Talmud. De acordo com essa lógica, como entender o verso Shemot 6:20, né, que vai dizer lá sobre... Lá em Shemot está dizendo que ele tinha 130 anos, né? E isso está falando de Arã, que ele viveu a primeira vez 7 anos, depois outros 30 anos, e depois outros 100 anos. Na verdade, 136 anos. Portanto, em relação a este versículo, tal interpretação é irrelevante. O Talmud responde que o versículo relacionado à idade de Arã deve ser entendido literalmente. Mas o verso no livro de Esther, literalmente, não deve ser entendido, pois contém informações desnecessárias. Se já está escrito que Ahasverosh reinou de Ode a Cush, por que então ainda escreveu sobre as 127 províncias? Isso sugere o fato de que há um significado escondido aqui. O poder do mal começa a aumentar todos os dias. A palavra região, né, sugere um ano. Como as regiões têm certa estrutura administrativa, então o reinado do mau começo, ao longo dos dias do ano, segue uma certa ordem. Sobre este livro, o Zohar em Vaeterhanam 267a escreve que Satanás tem 365 dias, né, no calendário solar, isso está no Yomá 20a, de serviço do mal, cada um dos quais cobra um dia. Ele tem 365 dias, né? E o olhar, este é o espírito maligno que habita entre os portões da casa. Ai de um homem que não sabe como cuidar dele, não sabe o que proteger, e não escreve na entrada da sua casa o nome do Todo-Poderoso, o nome de Shakai, que está escrito na mezuzá, de modo que foi com ele, afinal, esse espírito maligno tem 365 servos do mal que fazem acusações. Ele os serve 365 dias por ano, em cada um do seu próprio dia, mas todos eles estão com pessoas todos os dias do ano. E eles trazem acusações contra ele, acima e abaixo, então todos com ele dia e noite, na parte da tarde, eles acusam ele e à noite o atormentam com pesadelo. Está escrito sobre Sukkah 52a que uma pessoa má supera a pessoa todos os dias. E também está escrito que entre as ondas há 300 passar, né, de Bhavavatra 73 há uma declaração do Rabino Bar Kani, que diz: o que saem para o mar me disseram que a distância entre as ondas é de 300 passatá e cada um